A gente vai começar pelo segundo pênalti marcado por Bruno Arleu e confirmado pelo VAR. E essa confirmação do VAR, ela é absolutamente decisiva para o nível de inconformidade e para a reação que vai muito além dos jogadores do esporte, da comissão técnica, do vice-presidente que veio a público, né, que trouxe a voz oficial do esporte, da torcida, de nós aqui que cobrimos o clube de perto. Eu diria que de forma muito rápida, a forma absurda com que foi marcado o pênalti furou todas as bolhas. Eu vi assim jornalistas, jogadores, torcedores de qualquer time do país inteiro, escandalizados até com a marcação do segundo pênalti na Ilha do Retiro. Então, Cássio, para a gente começar falando desse pênalti, eu acho que no momento em que já há um respaldo, basicamente, de todo mundo que comenta futebol no Brasil, fica mais fácil ir direto ao ponto e não perder muito tempo detalhando o movimento de Matheus Alexandre, o toque primeiro na bola, os detalhes ali. E Caio Cortes, né, que é nosso editor, colocou um vídeo no Twitter com um super zoom que mostra que não Vai, eu teve pensei que ia estar na absolutamente tela, pode nada colocar de na tela. pênalti. A gente vai colocar na tela, vai estar na tela. Então, Cássio, eu queria isso. Eu queria que você começasse falando desse pênalti. E é isso, né? Assim, já tá tão disseminado no país o que aconteceu que a gente nem precisa aqui ficar entrando muito. Não há dúvidas, Fred. Isso não há E, dúvidas que não, aconteceu. assim, a rivalidade Eu vou sempre vai fazer uma existir. pergunta mais pra frente sobre isso, mas A rivalidade pode seguir, sempre vai Cássio. existir, Fred. Tirando, assim, alguns, não vou dizer todos, até porque tem alguns até que falam, achei mesmo e tal, mas e aí, se ferrou, ou seja, o cara vai na greve porque, te roubaram mesmo, tu se ferrou e tal. Mas, obviamente, tem gente aqui, tem o pisão, o cara foi pênalti e tal. E você vê que geralmente é coisa da rivalidade que é natural. É um torcedor do Náutico, um do Santos, um torcedor do Bahia, brigando com a imagem, mas faz parte. Assim como se fosse o contrário, tá lá o cara do esporte, foi isso mesmo, meu irmão. O cara não aconteceu nada. Se fosse o contrário, aliás, se fosse o contrário, o cara estaria dizendo do mesmo jeito. Isso faz parte do futebol. Mas é como o Fred falou, que é o mais importante. É quando você fura a bolha, que até constrange até um pouco dessa greve. Porque não adianta o cara ficar na greve quando tem uma outra camada de outras torcidas, de uma outra galera da imprensa, porque até você é chamado de. Você chegou aquela época que se você der a sua opinião, você vira clubista. Eu, com todo respeito, não sei se ele vai estar vendo aqui, eu silenciei você. Na hora que você apelou, eu silenciei você. Ele talvez saiba. Mas, enfim, nessa hora, aí as pessoas perdem um pouco do ponto. Mas sobre o lance especificamente, o lance, assim, a regra do futebol, ela tá ali exposta. Na hora, primeiro, todo mundo estava vendo, eu estava vendo na Casa TV. Meu irmão mandou uma mensagem, estava vendo na Casa TV também, eu não sei se estava no estádio, e nessa transmissão passou também na Record, estava passando no Premiere, na Record com o Kleber Machado, e no Premiere do Grupo Globo também. E a imagem é basicamente a mesma, né? Então, assim, lá, aberta lá, quando tem o lance do pênalti, eu pensei que já que Matheus, que não fazia uma boa partida, estava lá muito voluntarioso, mas não fazia uma boa partida, mas que ele havia tocado primeiro na bola. Aí depois, e isso na hora a equipe de narração da Casa TV, isso não foi nada. E quando vai para o replay, e aí todo mundo achou que não foi nada dentro da cabine. E é como o Fred até falou, aí você tem os outros ângulos, que é o ângulo que cai o corte, a gente brincou, que a gente vai trazer na tela, que traz, e o VAR tem esse ângulo, porque ele tem todas as imagens, e ele tem também o zoom dessas imagens. Naquele momento, o jogo estava tendo uma das maiores audiências da história da TV Guararapes no Recife, que era 24 para 25 pontos, isso dá mais ou menos 850 mil, 870 mil pessoas no Recife. TV Guararapes é uma emissora que dá 6 pontos, 7 pontos, assim, tava tendo... a Fábio Nóbrega, que cobre a audiência, o recorde da história da emissora, se não me engano, é o último episódio dos 10 mandamentos, há 12 anos, que foi 35 pontos, uma coisa dessa. Mas no futebol é uma coisa raríssima, a Record bater a Globo e tal, mesmo botando time local. E na Casa TV eram mais de 900 mil. Eu estou dizendo, por que eu estou dizendo esses dados da audiência? Porque eu acho que na grande maioria que estava assistindo ali,
passou a impressão de que a revisão vai voltar. Não tanto quanto Santos e Bahia, onde o árbitro ainda... O que é muito louco é o seguinte: esse lance que a gente está vendo, o árbitro não foi para a cabine de VAR. Meu irmão, na Vila Belmiro, um lance lá no finzinho do jogo, que ali foi absurdo. Corta com a cabeça, no segundo tempo, corta a bola com a cabeça. O árbitro foi na porra da cabine ver se tinha sido com a cabeça ou com a mão, meu irmão. Por que eu tô dizendo isso? Porque o lance da Vila Belmiro é ser escancarado que é na cabeça do cara, mas lá o árbitro, mesmo tão claro, o cara ainda foi ver. Aí nesse lance, que é no mínimo um lance de falta, um detalhezinho que pode decidir um jogo, o cara não vai, o árbitro não, o VAR não chama. Aliás, o outro VAR chamou, venha ver mesmo, tanto que se o cara foi na cabine, na verdade ele marca o pênalti, lá na Vila Belmiro ele marca o pênalti e o VAR recomenda que não foi, o cara foi olhar para ver se tinha tocado mesmo. Para você ver como são diferentes os critérios, né? E pronto, esse é o lance que a gente está vendo agora. Se você estiver ouvindo no podcast, mas só descrevendo aqui, é um zoom bem fechado na imagem que mostra Matheus Alexandre tocando primeiro na bola e que não tem sequer o pisão, pô. Vai na grama e Rafael Veiga cai. Esse lance que a gente está vendo, o VAR tem acesso a esse lance e até com a qualidade de imagem melhor que a gente está vendo agora. Aí um menino no Twitter faz um corte em 2 minutos e consegue ter acesso a essa imagem e a cabine do VAR recebendo uma nota para trabalhar no domingo no jogo de Série A. Não consegue ver, pô. Ou pior, é óbvio que viu, mas consegue ver isso e consegue enxergar que tá havendo uma falta ali, que tá tendo uma infração ali. Assim, é inacreditável, pô. Então, assim, no fim das contas, eu tive até a frase, como é que eu terminei o texto no blog, foi no meu blog, Fred, assim: a arbitragem fez acentuando a subjetividade ao máximo, a arbitragem preferiu enxergar o que não aconteceu. Porque, assim, não tem o toque primeiro na bola de Rafael Veiga e não tem nenhum toque do jogador, pô. Para ter o pisão, que ainda é detalhe. O cara toca na bola e bota o pé na grama. Se tivesse tido toque, não seria falta do mesmo jeito, tá? Eu tô dizendo que nem isso para alegar para o cara, não, mas nem isso tem. Então, assim, o árbitro preferiu olhar alguma coisa que a gente não viu até agora. Eu fico brincando, teria que aparecer agora, e não vai aparecer porque o lance da falta foi esse. Eu sempre dou esse exemplo assim, que é o pênalti de Brasil e Noruega na Copa de 98. Júnior Baiano, de Júnior Baiano. Que todo mundo ficou escandalizado. Que foi um assalto ali, cadê esse pênalti? No dia seguinte, uma câmera, acho que na TV sueca, o jogo era contra a Noruega, mas a TV sueca, enxergou o Júnior Baiano puxando a camisa do jogador sueco na área. Aí o árbitro marcou a foto naquele lance. Só que durante a transmissão da Copa lá da França, do Mundial 98, meio que o árbitro marcou o quê? O Júnior Baiano não tinha feito nada e tal. Nesse lance não tem como, porque o lance é esse, o lance tá todo aí, não é um lance na ponta da área, não, marquei falta, foi do outro jogador, não, ele marca a falta de Matheus Alexandre. Eu tô dando só exemplo a toda brincadeira, que era só se aparecesse no dia seguinte, como apareceu, lá há 27 anos, um lance para dizer, realmente Júnior Baiano fez falta, e a Noruega ganhou do Brasil na primeira fase. Mas nesse lance, Bruno Arleu Araújo, o cara um árbitro FIFA, que é o mesmo da estreia do Bahia, né? Assim, o Sport teve 3 pênaltis. Os 3 eu acho que são discutíveis. Mas os 2 primeiros eu aceito a marcação. Como eu disse, detalhe, muita gente aqui foi até voto contrário. Acho que Fred tinha achado, não marcava, mas acho que eu na live contra o São Paulo eu disse, eu acho que foi pênalti. Mas muita gente fora do Recife, que é o que o Fred trouxe. Na live a gente nem considerou, Cássio. A gente nem debateu na live. A gente considerou pênalti. Mas não foi na live do jogo, não. Talvez tenha sido foi na segunda-feira, que eu até disse isso. O jogo foi no sábado. Não foi um tema aqui. Né? Não foi um tema aqui. E eu até alertei isso na segunda-feira. Não veio do Recife isso. A inquietação por aquele pênalti. Surgiu lá em São Paulo os questionamentos daquele pênalti. Porque ali a gente vê que tem um toque mínimo. E aceitou, o toque mínimo, a gente meio que aceitou. No toque mínimo você tá na mão do VAR, você não tem o que fazer. Então, meio que você aceitou aquela cobrança. Vem essa segunda. Chico, foi imprudente? Foi imprudente. Não deveria ter feito isso aqui no zagueiro. No zagueiro, desculpa, em Flaco. Mas aquilo não derrubou Flaco. Aquilo ali, obviamente, o atacante inteligente. Uma bola tá na área. O zagueiro toca a mão em mim. Você é do jogo, velho. Então, assim, a defesa do Sport se colocou no risco naquele momento. A disputa, da forma como o Chico foi disputar a bola, aquilo não derrubou o jogador do Palmeiras. Mas reconheço também que a imprudência de Chico naquele lance existiu. Não era para ter feito, sobretudo no jogo, onde no primeiro jogo
Aquilo foi a primeira chegada do Palmeiras na barra do Sport. Só dava Sport até ali. A bola não ter chegado na área de Kaique França até aquele momento. Mas depois o Sport ter tido um pênalti na primeira rodada, então assim, era ficar mais atento na segunda rodada. Então, perceba que eu aceito as marcações desses dois. Acho questionável os dois. Esse terceiro não, meu irmão. Esse terceiro é um pênalti assim escandaloso, pô. É um pênalti que o árbitro vai pegar uma geladeira de teatro. Se é que vai pegar. Se é que a CBF vai fazer nota, porque de vez em quando ela coloca, ela faz uma análise do VAR, não o VAR do jogo, mas a comissão de arbitragem depois, que até mudou agora, acho que era a CNM, agora virou Rodrigo Sintra. Nenhum era bom quando era árbitro. Mas enfim, e depois faz uma análise interna e coloca uma nota no site oficial. Realmente a CBF reconhece, aí o cara vai para, como é que eles chamam, de reciclagem. A reciclagem dura 1 ou 2 rodadas e tal. Eu vou dar um spoiler aqui. Até porque se é a segunda rodada, tem jogo demais. Eu ainda acho que esse cara apita um jogo do Sport nesse campeonato. Não deveria, não. Mas eu acho que a gente ainda vai ver esse árbitro. Depois de um pênalti absurdo como esse que ele marcou hoje, ele vai estar em algum momento, a gente vai esquecer, passa batido, daqui a pouco o cara está escalado de novo. Porque, assim, no campeonato do Palmeiras, beleza, 2 pontos a mais, pode até decidir o título do Brasil, Palmeiras ou não e tal. Mas para o rebaixamento, esse 1 ponto pode decidir para o Sport demais também, viu? A não permanência. Então, esse pontinho que o Sport deixa de ganhar, detalhe, deixa de ganhar naquele momento. O jogo ainda teve 8 minutos de acréscimo. Poderia o Palmeiras ter continuado pressionando, era melhor naquele momento. O Sport foi bem, mas a gente vai avaliar o jogo mais para frente. Mas o Palmeiras poderia seguir pressionando, mas ninguém garante que ia fazer o segundo gol. Mas naquele chute ali, aquela última finalização, até porque aquela foi a última finalização do Palmeiras no jogo. O Palmeiras finalizou 6 vezes no segundo tempo, aquela foi a última finalização. É uma finalização que só aconteceu porque o árbitro escolheu enxergar uma falta num lance que não houve falta. Num lance no qual as imagens permitiam que ele fizesse uma revisão. Ele, ou assim, até para ser justo, a gente está falando de Bruno Arleu, mas é o VAR. O VAR tinha, sobretudo o VAR. Eu acho que pênalti, assim, quando tem. O cara pode até marcar e tal, mas o cara deveria olhar, meu irmão. Se o recurso está ali, essa nova orientação de menos intervenção, ela está dando tanto espaço para trás que tá parecendo que o jogo não tem VAR. Que está parecendo só um VAR de impedimento agora, que o VAR subjetivo está assumindo. O VAR agora meio que só existe para marcar impedimento se o cara está impedido ou não, se a bola estava em jogo ou não. E não mais falta, tipo, a falta aconteceu no campo, tá marcado, salvo um absurdo como o Santos e Bahia, que a bola bateu na cabeça e o cara enxergou o braço. Mas assim, essa orientação de menos intervenção, ela está, se for isso também, ela está levando o jogo para outra situação. É o não uso do VAR. É ir contra a lógica da tecnologia à disposição. Porque nessa aí, assim, porra, o cara tem que fazer um esforço muito grande, assim, para, repito, as imagens que a gente estava mostrando, Márcio, até pode colocar de novo aqui, Márcio, por favor, só enquanto eu termino esse comentário, que tem outras câmeras, mas assim, essa câmera específica, colocar esse lance, você olhar numa cabine e bater o pé que isso é uma falta, Assim, você tá olhando em câmera lenta, toca na bola, bota o pé na grama e o jogador do Palmeiras cai. Cássio, então, assim, isso que tu tava falando. Não dá pra olhar esse lance e com a cara pálida falar. Passa no rádio, ele só fala gritando com o outro, né? Ele só fala gritando com o outro. Pênalti, tá marcado, não sei o que. Não dá pro cara passar uma orientação dessa e falar que isso é pênalti, pô. Isso é uma palhaçada. Mas enfim, provavelmente não vai ser a última vez que a galera acha que é um coitadismo, mas da primeira, meu irmão, mas a verdade é que é difícil, pô. A gente e o coitadismo, os coitadismos, mas assim, 30 anos vendo isso aí. Todo mundo sofre, pô. Todo mundo aqui vai sofrer. Mas alguns sofrem mais do que os outros. Eu acho que todo mundo sofre. Eu acho que todo mundo, se for do Nordeste, eu entendo. Mas se for todo mundo sofre no campeonato, eu discordo. Porque não, do Nordeste. Porque quando a greia vem, muitas vezes. É muito claro que uns sofrem mais do que os outros. Porque quando a greia vem, até no chat, que tem uma pessoa tirando uma onda grande aí, a turma esquece que hoje é um e amanhã é o outro. Como a gente lembrou o Bahia aqui. O Bahia ser garfado de uma maneira bizonha. Se o VAR não faz de conta que não aconteceu. E outra, que foi, eu acho, uma coisa que tu colocasse agora há pouco aí, que talvez o próprio árbitro gostasse de ir lá no VAR ver, porque você pode mudar de convicção. Ou manter
Ou olhar e falar, tu tá errado. Não é porque o que tem que ser o que tem que ser marcado é o que foi dentro de campo quando for algo subjetivo. Mas às vezes o seu olhar ali se perdeu por algum motivo, você teve convicção por conta de um ângulo que você teve ali. E em outro ângulo, sua convicção muda. Acontece. Quantas vezes, até em pênaltis que a gente olha, vê para o VAR, você enxergou uma coisa e depois você, porra, não foi. Ou sim, foi. E por que o árbitro não pode mudar a convicção dele? Tendo o auxílio do VAR. Tendo o auxílio de uma câmera que está ali justamente para evitar que fatos como esse aconteçam e que mudem o placar de uma partida e que possam até mudar o resultado de uma competição. Pô, é você regredir demais, pô, tendo a oportunidade de estar sempre avançando. Isso aí foi pênalti dos anos 90, pô. Isso não é pênalti de um jogo com 30 câmeras passando em 3 canais e tendo VAR, não, porra. Assim, isso não é um pênalti, isso não é um pênalti marcável num jogo com essa situação, não. Pô. Isso é pênalti marcado num jogo que tem uma câmera. É a câmera da linha e as 2 câmeras ali atrás do gol para filmar replay. Na quantidade, da forma como é feita a transmissão hoje, não é razoável que uma penalidade deve ser marcada, não, pô. Assim, não é mesmo. Até a gente colocar da frente. Meu irmão, Marcão, goleiro, nem Marcão achou que foi pênalti. A gente vai até colocar depois o vídeo dele. Meu irmão, nem Marcão. Eu ainda não vi, Cássio, ninguém afirmando que foi pênalti. Por exemplo, Atos. Ele. Não, de rival tem pra caramba, é só o estado do chat. Não, eu tô falando, Cássio, assim, jornalistas. Eu não vou ficar atrás de torcedor do Santa Cruz, do Náutico. Então, rivalidade. Porque essa greve é válida. Essa greve assim, jornalistas nacionais, vamos tirar todo mundo local. Por exemplo, o Atos, né, ele falou que no Timbucast ele deu a visão dele de que foi pênalti. Mas que quando viu o zoom, ele retira a opinião dele. Porque eu vou até pedir para colocar o zoom de novo, tá? Tem algo no zoom que eu queria perguntar a vocês o seguinte. Vamos desconsiderar que o árbitro e o árbitro de VAR entraram na intenção de prejudicar. Eu sempre descarto, assim, essa possibilidade. Se não tinha expulsado o Sérgio, Fred, pra mim é muito claro. Tinha expulsado o Sérgio, que não era algo tão difícil, não. Vamos descartar essa possibilidade, tá? Vamos descartar essa possibilidade. O que é que o VAR olhou e disse assim, não, eu não vou voltar, não. O VAR acha que houve o toque? Aí é só esperar o áudio, se a CBF disponibilizar o áudio. Aí realmente... eu acho que isso é importante. Inclusive, e às vezes os áudios são muito... É um gritando com o outro. Tem cara, não sei o quê. Mas enfim, eu acho que esse é o jogo que cabe, pelo menos, eu ouvir o áudio para entender, até porque, dependendo do áudio, você vê que o árbitro pode ficar mais claro que o VAR não tem condição nenhuma, que o áudio pode mostrar um despreparo maior do que a gente está pensando aqui, sei lá o que o cara está achando, então enfim. Bruno Arleu de Araújo, tá? Mas é importante dar nome ao VAR. Maior responsável, tá? Rodrigo Nunes de Sá tem um histórico complicadíssimo na sua carreira de árbitro, tá? Um histórico complicadíssimo. Ele, não sei se vocês lembram, ele ficou famoso numa simulação. Vocês lembram um lance de muitos anos atrás, em que o árbitro simula que foi agredido por um jogador, finge que levou a cabeçada do jogador. Teve esse caso, é um caso antigo. Foi um jogo eu encontrei aqui, foi um jogo acho que do Campeonato Carioca, não lembro bem. Ele finge que é agredido num jogo. Mas enfim, pra mim é isso. A gente vai ter que esperar o áudio do VAR para entender as razões que foram dadas ali no diálogo, se é que houve o diálogo. Pode ser que o VAR tenha dito, marcação correta, segue. Pronto, e o áudio vai ser isso. Não, marcação correta, segue. Até porque não teve muita espera não, Fred, pra bater o pênalti, viu? Isso, eu não sei se espera gigante dele, tô com ponto, espera aqui. Não parece que foi algo de muito debate. Você não vê ele se afastando para escutar a pessoa do VAR falando.
para ele ter uma audição melhor, uma interpretação melhor do que está sendo passado do outro lado. A minha sensação é de que foi algo que o VAR se olhou rapidamente e disse, segue o jogo. Mas aí não dá. Eu não vou ficar loucubrando isso não, porque realmente é melhor esperar o áudio. Eu não consigo achar que um lance desse assim, o cara tem todas as câmeras, nem o lance do VAR geralmente demora tanto, o cara avalia tanto. Mas enfim, é questão de regra também, da forma como o cara interpreta a falta. Por exemplo, aqui até um comentário aqui bem interessante de Luciano Pinheiro. Teve o lance que o goleiro do Sport atropela o jogador do Palmeiras, mas com certeza vocês não vão falar disso. Não vejo motivo para não falar. Aí eu pergunto, Luciano, se você assistiu o jogo, Kaique França não toca na bola, assim, tá, eu queria saber, é por isso que eu tô falando da regra, que é importante saber a regra. Se tocar na bola primeiro, se você chega a tocar na bola, o que vier depois é falta? Quer dizer, quando o goleiro sai na bola, numa bola aérea, ele toca na bola, ele toca outros jogadores, assim, vira pênalti? Assim, Luciano, eu não sei se você conhece a regra do futebol. É vôlei. É vôlei. Nem vôlei mais, né? Nem vôlei. O cara toca a bola, o toque posterior existe, pô. No futebol, como se fala, esporte e contato. Não tem como o goleiro tocar. Ó, ele tocou na bola, mas se tocar no jogador é falta, assim. Tem que entender um pouco da regra também. É isso que a gente tá trazendo aqui. Então vamos seguir a gente nesse raciocínio, que talvez você pode até pensar ou evitar falar uma coisinha dessa. Mas enfim, como você disse, a gente falou do lance. E sobre esse pênalti, eu vou esperar o áudio. Eu vou esperar o áudio porque achar que o VAR pode ter dito isso, ter dito aquilo, eu não faço ideia, Cauê. Eu não faço ideia se de repente o VAR... E se o VAR vê como pode ser qualquer coisa, e se o VAR falou disso, é melhor dar uma olhada, o árbitro, não, foi na minha frente, é pênalti mesmo. Também pode ter sido. Não tá ligado? Então, assim, não adianta a gente ficar... É melhor esperar o áudio, pô. A gente não faz a menor ideia se o árbitro foi avisado para ir, não quis ir, se ele perguntou se foi, o pessoal lá disse que foi, confirmou, a gente não sabe. Então, enfim. A minha única sensação é que não teve muito debate. Porque como eu disse, nenhum momento ele se afasta para tentar escutar. Não há uma parada gigante para se bater o pênalti. Segue como se fosse um pênalti normal. De que já se olha, já se tem convicção que tudo que foi visto no gramado foi aquilo mesmo, pronto. Isso é sensação. Agora, realmente, a gente tem que escutar o áudio quando o áudio for posto no ar. A turma tá vendo o vídeo aqui, a gente tá de vez em quando é foda, a gente tá vendo o vídeo, tá mostrando tudinho, e o cara... Cássio, deixa eu te pedir uma coisa, por favor. Não fica, senão a gente não vai andar o programa. Se você ficar... Mas é importante, Fred. Com todo mundo que tá aqui no chat, dizendo que sim, que não. Não é isso não, mas assim, mas é que a gente tá falando, mas é importante mostrar assim, que de vez em quando esse debate, não é brigar com, é que a gente fala aqui, brigar com a imagem de vez em quando é foda, pô. Assim, ó, até dizer, se a gente vai dizer, os caras não tem o pisão, não tem o pisão, pô. Assim, o pisão não existe. O vídeo está à disposição. Eu acho que essa parte pode seguir. A gente tem aqui, na verdade, muitos superchats sobre o tema, muitos. Então vamos trazê-los para a tela para que a gente possa seguir, tá, com o programa. Não necessariamente a gente vai comentar superchat por superchat, porque basicamente todos são relacionados ao mesmo assunto. Então, Márcio, eu queria trazer para a tela todos os superchats relacionados, tá, ao pênalti marcado, ao segundo pênalti marcado para o Palmeiras, tá? Bruno Costa. VAR no Brasil é só para evitar os erros contra o G12. Vamos lá. Michel Xavier. Todos nós sabíamos que no fim do jogo teria algum pênalti para o Palmeiras. O CEP pesa. Vamos seguir. Diogo Barbosa. Eu achava que o VAR mudaria isso. Lei do engano. 2 pênaltis inexistentes em 2 jogos. O CEP vem com força esse ano. André Rocha. Eu estava no estádio e é revoltante o que aconteceu hoje. Pode seguir, Márcio, trazendo os superchats sobre o lance.
Pedro Lousada, absurdo sem tamanho. 4 anos depois e nada mudou. O sentimento e o tema, ele é basicamente uníssono, né, dentro da torcida do esporte. E como eu falei, nesse caso, furou muito a bolha Já do saiu, esporte, Fred. da imprensa local. Por favor, mais superchat. Esse é um outro tema que eu vou fazer essa pergunta depois, tá? Vamos ficar no erro de arbitragem, por favor, Márcio. Se o jogador é investigado por receber cartão, por que o que o árbitro fez hoje não é? Precisa investigar ele e o VAR, Adriano Gomes, tá? Algo importante sobre esse caso de investigação, tá? Todas as investigações que acontecem relacionadas a possíveis esquemas e máfias de aposta, elas partem não só da conduta dentro de campo, mas principalmente de uma observação sobre movimentações financeiras suspeitas em relação a determinada aposta, seja um jogador tomar um cartão amarelo, seja um gol, seja o que for, tá? Então, os grandes sites de aposta do mundo, eles têm uma empresa gigantesca. Se não me engano, ela é suíça, que faz todos esses cruzamentos, que faz todas as investigações que são repassadas, tá? É só você ver que o caso Paquetá foi denunciado pela empresa que patrocina o time de Paquetá. Então, mais do que um erro dentro de campo, o que realmente motiva esse tipo de investigação é a identificação de apostas suspeitas. Tá? Esse é o ponto. Agora, um volume de apostas na vitória do Palmeiras não se concretiza em algo suspeito, porque é natural que tenha acontecido um grande volume de apostas no Palmeiras. Tá? Eu acho que até, Márcio, tinha outra pergunta já sobre esse tema, que eu tinha visto que tinha chegado no Superchat, já pode até trazê-la para cá. Acho que é a de Hermínio, se não me engano. E já está respondida, né? O X da questão nesses casos está muito mais para a identificação de movimentações financeiras suspeitas do que para os erros que acontecem dentro de campo, seja dos jogadores, sejam dos árbitros. Fred. Só para eu ler a mensagem, Cássio. Vão consultar as bets para saber se entrou um montante vultuoso no próximo gol do Palmeiras. Esse erro, sim, com o VAR, é manipulação de resultado. Então, já está explicado aqui, relacionado a essa questão, né? Foi aposta, não foi aposta? Está explicado qual a linha, tá? Cássio, saiu já no site da CBF, né? Tava tentando dizer. Não, eu sabia, a gente precisa ler, porque senão o programa não anda. Pronto, já tá? mandei para Márcio, já tem o áudio lá. E, enfim, pode colocar na tela aí o áudio. Mandei no privado, Márcio. Então já vamos ver na tela aqui o áudio do VAR. Eu fiquei dentro aí, tá? Aumenta o máximo que puder, Márcio. Troca, a bola fica com branco. Marcado o pênalti. Eu preciso checar quem joga. Ele vai calçar o pé, tá? Ele vai calçar. Ó, o toque. Ele chega a. Não, volta. Ele vai tocar na bola. Vai um pouquinho mais. Ele vai tocar isso, mas ele não muda a trajetória da bola, que vai sobrar ainda pro jogador de branco. E aí a gente vai ter um cálculo. Ele falou que toma o toque, tá? Deixa até um pouquinho mais, que eu quero ver esse pé que arrasta aqui no final. Deixando. Ok. Tamo na escuta. A gente tá chegando. Fala, Gil, porque você conhece a gente. Outra coisa. Olha só, esse contato pra mim. Tem assist também, tá? Volta esse pra mim, porque depois que ele joga a bola e o jogador tenta prosseguir, tem um contato no pé que é mínimo. Depois ele vem arrastando a ponta do pé do chão. Quer ver pela Você vocês? gerar as câmeras? Não, ele tem. Quer ver Eu pela quero seis? que vire aqui. Depois me dá em 3A aqui também, ó. 3A. Mostra 3A pra mim. Tira eles.
Essa é a 3A, tá? Essa, Você quer ver pela essa não 6? tá boa, pela A 6. 6 tá aérea, tá? Tem a goal line também, se você precisar. Eu preciso, bem frame a frame agora, que eu quero ver se ele começa... Faz o procedimento aí que a gente tá Não. checando. Ó, ele não desliza o pé antes, tá? A gente tem, dentro da área realmente, tem o calço, e isso aqui impacta na ação dele de seguir na Concordo. jogada, que sobraria pra ele seguir na jogada. O pênalti está confirmado. Agora vem o Entendeu? APP. A gente vai checar o APP. O pênalti a gente está confirmado, a gente vai checar o APP. Volta um pouquinho mais. Volta um pouquinho mais. Vai lá. Um pouquinho mais. Voltando. O cara gritando, Bruno Arleu, pro jogador. Né? Aí. Cabeça claramente, todos habilitados. Pode seguir. Seguindo velocidade real, tá? Vamos pro domínio, ok. Não precisa cabeça. Agora, esse domínio aqui, Não precisa ficar aí, não. Deixa eu comigo. quero ver se a mão do atacante de branco se tem mão. Não, ele domina no peito. Invertido aqui. Isso. Roda a Sai, câmera. por favor, que ele já confirmou. Deixa seguir. Ele Não, tem ele o joga no toque, peito. ele faz o tic-tac, Deixa toma o seguir. toque na canela. Dá uma Eu aberta. vejo ele me Dá uma Aberta. aberta. Seguindo. Ok, habilitado claramente. Ok, Deixa já me seguir. deu ok. A bola vai voltar pra ele mesmo. Calma. Aí ele dribla e é calçado. Sérgio, Volta pra olha mim só. naquela imagem da alta fechada. 7 minutos. Já me deu ok, pode sair. A PP tá checado também, tá? O APP tá checado também. Só tem uma câmera só sua. Penal confirmado, APP checado. A bola não muda de direção, Fred. Segundo eles, né? Então acabou-se, pô. Acabou-se, pô. Não tem o que falar. Veja só, Eu- ele, Atrapalha o controle do o que jogador. acontece? O que acontece? Eles dão a interpretação dele de que a bola não muda de direção e que há o cálcio de Matheus Alexandre. Quando a gente tem o zoom, a gente vê que não tem o cálcio. Mas aí eles eles- não deram zoom, né? Não deram o zoom. Não deram o zoom. Eles O cara não olhou deram lá zoom. daquela distância e ficou aquilo mesmo. Fred, quando os caras viram que a bola não mudou de direção, meu amigo, aí, bicho, simplesmente absurdo, pô. Porque a bola sai, pô. O cara perde o domínio da bola, pô. É assim. Ó, só assim, a matéria da CBF, ela não diz assim, simplesmente a CBF divulgou. Então, Mas divulgou. Não tem ainda uma equipe que analisou nada. Não né? tem. A única coisa que tem lá é situação protocolar, ação de área penal, aí decisão, após checagem, a decisão de tiro penal é mantida. Mas isso, na verdade, é o que aconteceu no campo. Não tem no texto, não que eu tenha identificado, nada dizendo a comissão de arbitragem da CBF analisou e concorda ou discorda, não. A CBF só disponibilizou. Agora, fica claro que o erro do VAR, que deu toda uma sustentação, Isso, que foi exatamente. visto de alguma maneira em campo e poderia ser corrigido. Exatamente, tá? Então, Mas a bola não muda de direção. Na próxima vez tem que tocar com um pouquinho mais. Tem que dar um mais forte na bicudo. bola. Tem que dar um bicudo. Tem que dar um bicudo. e assim, me chama a atenção brincadeira, também a pressa do que é desses. Algumas, por exemplo, aquele lance lá da mão, né? O cara não volta nem a imagem, vê de primeira ali. Não houve, segue. Tá? Foi acho peito, que não houve. o cara na hora. Foi peito, foi na peito. hora, foi peito na hora. Eu até acho que imagem foi ruim, mesmo. viu? Uma imagem ruim, exatamente. E aí, detalhe, na imagem do pênalti, que sugere que não foi, ele diz, essa imagem tá ruim. Essa imagem tá ruim. Então, assim, eu acho que faltou realmente o zoom. Tá? E foi dado um cálcio que não aconteceu. A gente pode até colocar mais uma vez na tela, Márcio, a imagem, tá? Do cálcio ou do que o condutor do VAR tratou como cálcio. Tá aí, a pisão é na grama, né? E o toque vem depois do que o pé de Matheus Alexandre pisa na grama, aí sim tem o toque. Mas faltou aí um cuidado, digamos assim, maior com a equipe do VAR para rever mais o lance, tá? Márcio, vamos voltar com os superchats relacionados diretamente ao tema. Michel Xavier quer o áudio do VAR, já trouxemos aqui o áudio do VAR, tá? Carlos Alberto, vale a pena acreditar que a arbitragem pode mudar? A arbitragem não muda, né? É ir sobrevivendo dias sim, dias não, tá? É assim que vai. Não acho que eu realmente assim, eu acho que pesa
a favor de Palmeiras, a favor de São Paulo, a favor de Flamengo, pesa. Assim como pesa a favor do Sport quando está jogando contra jogos dentro do Pernambucano, muitas vezes pesa a favor, jogos contra equipes menores. Assim, é uma linha. É o ciclo do futebol, É o infelizmente. ciclo do futebol. É o ciclo do futebol. Mas eu não acho que existe uma liga do mal em que todos se reúnem para dizer, ó, vamos ajudar o São Paulo aqui nesse jogo, porque ele foi prejudicado contra o Palmeiras. Na dúvida, vamos sempre... Na verdade, eu acho que os caras muitas vezes... O seu exemplo, tipo, esse jogo dos pequenos que acontece mesmo, ainda é sem VAR. Com VAR eu acho mais assim. Com VAR é assim, Isso. exatamente. Com VAR é uma cinte. O cara Mas, tá na dúvida lá, o cara marca assim. Mas nesse caso tem um VAR pra corrigir, pra dizer não. É o contrário, o cara fica lá procurando até... a bola não desviou muito não. Porra, a bola... Como foi claro, Sport Retrô, que o Sport ia ser beneficiado e a justiça foi feita com o VAR chamando... que pegou Se não tem VAR, se é uma final sem se VAR. não tem VAR, Isso, que eu não acho. teve Então, nas costas. É E de um isso. lance até complicado, mas deu para perceber ali, no ângulo por trás, que Barleta foi ombro nas costas. Então, assim, eu não acho que existe uma liga do mal, mas a gente sabe que o histórico é esse. E o próprio Sport está sofrendo muito. O Sport está sofrendo muito nessa volta, né, à Série A com isso. Porque, assim, os pênaltis marcados a favor de São Paulo e o próprio primeiro pênalti contra o Palmeiras de hoje, que ok, foi pênalti, mas assim, tem muito árbitro que não marca aquilo em campo não, viu? Aí o VAR pode chamar, teve um toque. O que a gente percebe é que ninguém tá dando muito margem de dúvida para os lances, né? Não tem aquela, vem intensidade... não tem, você tem um toquinho, sentencia. Você deu uma brecha pro pênalti, sentencia. Botou a mão, né? foi. Isso é o que tá vendo. Vamos trazer mais superchat, por favor, em relação a esse tema. Reconectado. O VAR tem seus escolhidos, mas é como diz o Sport contra tudo e contra todos. Mensagem do Reconectado. J. Silva. E a bola no braço do jogador do Palmeiras na área? Pênalti pro Sport não marcado. Vocês não viram? Tem um link aí, posso enviar para vocês. Foi na cabeça ou foi no peito? Não bateu no braço, não. Não Se sei foi quem aquela é que esse. foi reclamado, se foi A reclamada foi no peito. Foi no peito. 100% no peito. Se teve outro lance aí que ele tá falando, não sei não. O lance que foi reclamado não foi nada. Isso. Henrique Alves disse que Ralf de Carvalho disse que foi pênalti. Ele só pode ser tricolor. Não tem nada a ver, Henrique. É, Primeiro, exatamente, ele pode achar que foi pênalti. Segundo, essa opinião pode ter sido antes de ter visto as imagens do replay. Isso. Assim, é uma opinião. E tem uma outra, exatamente. Tem uma outra mensagem ali também sobre Ralf de Carvalho, de George Sanguineto. Todos menos Ralf de Carvalho viram que foi pênalti. Enfim. Segundo o Mr. Crab, Paulo César Oliveira tá dizendo que não foi pênalti. Então, galera, não foi. Tá vendo? Assim, Foi. então, não foi. Não, ele já tinha dito até na transmissão. Não, porque ele falou massa. Tô falando brincando, mas tá, PC não foi. Não, veja só, eu não vi nenhuma análise nacional dizendo que foi pênalti. Eu não vi. Perfis nacionais, eu não vi nenhum dizendo que foi pênalti. Tá? Se tiverem, mostre. Eu ainda não vi. Por isso que eu até falei na abertura do programa. Eu acho que até facilita pra gente não ficar precisando detalhar o que aconteceu, o que não aconteceu, porque é algo que está absolutamente já ramificado na internet. Globo, Record, jornalistas de São Paulo, do Rio, da Bahia, do Ceará, enfim, tá todo mundo batendo na mesma tecla. Não somos nós que trouxemos aqui uma imagem provando que não foi pênalti. Longe disso. A gente só tá realmente debatendo para não ficar o que eu chamei de elefante dentro da sala, tá? Vamos seguir com os superchats relacionados a esse lance, especificamente a arbitragem como um todo, para que a gente possa seguir o programa, tá? Azevedo pede... Depois desse superchat, acho que vale só, antes de, já que você falou vai seguir a pauta, para ter o vídeo de Marcos. Acho que é... Tá, a gente pode colocar o vídeo de Marcos, ainda tem mais um tema sobre isso.
Façam análise do VAR no site da CBF, né? Superchat de Azevedo, que a gente já fez. Vamos seguindo, por favor. Vamos lá, Márcio, por favor, com o superchat. Márcio, vamos tentar manter, por favor, o tema relacionado à arbitragem, tá? Porque se a gente começar a debater vários temas aqui ao mesmo tempo, a gente vai ter uma dificuldade muito grande do programa seguir com um roteiro, tá? Eduardo Melo, 11h15, tá? Eduardo Melo, 11h15. Vocês acreditam mesmo na lisura do áudio que será divulgado? Isso é auditado por quem? Sinceramente, para mim não faz diferença. Além disso, clubes e federações são coniventes. A gente até já ouviu o áudio, né? A CBF já colocou no ar o áudio. Ricardo Nascimento, 11h20, superchat. Não resolve, mas o sentimento de injustiça imediato no estádio inteiro. Como a torcida se conteve e não invadiu para evitar o pênalti ser batido? Ricardo, enfim, se fizesse isso, o Sport estava acabado no Campeonato Brasileiro, né? Ainda bem que a torcida. Pelo amor de Deus, ainda bem que a torcida. Já basta aquele Sport Vasco. Exatamente, ainda bem que a torcida digeriu da forma que podia, né? Pelo amor de Deus. Infelizmente, não é. Dentro do estádio, o máximo que você pode fazer é vaiar o árbitro, xingar o árbitro, e é o máximo. Mas nada além disso o torcedor pode fazer. Nada além disso. E a torcida do Sport, ainda bem que, né, fez ali a parte que cabia. E se resignou quanto ao erro dentro do estádio, mostrando sua insatisfação aqui nas redes sociais e onde mais for possível, sem nenhum tipo de violência ou de descumprir regras básicas assim do comportamento de uma torcida no estádio, tá? Vamos lá, Augusto Pedrosa. A bola não muda de direção. Ele traz aqui as aspas, né, do árbitro do VAR e conclui: estamos de volta à primeira divisão. Henrique Alves. Desculpa, Cássio, mas Ralf disse que viu as imagens várias vezes e continua achando pênalti. É absurdo. Enfim. Então tudo bem, é a opinião dele, tem problema. O local para questionar a opinião de Ralf é nas redes do veículo, né, dele. Que no caso Ralf é jornal, ou é CBN? Vocês sabem? Acho que é jornal. Cauê e Cássio, sabem? Se é jornal ou CBN? Eu acho que é jornal. Eu acho que é jornal. Eu acho que é jornal. Posso ter certeza. É porque no clássico do nosso tempo ele não era jornal, né? Mas acho que tenho quase certeza que é jornal também. Fábio Araújo, vamos fazer uma análise rápida aqui. Os 3 pênaltis que foram dados contra o Sport seriam dados a favor? Fábio, esse tipo de análise eu não gosto de fazer. Repito. A gente está aqui no momento de extrema chateação por um lance. É claro que a resposta à sua pergunta é quase uma condicionante dizer que não. Mas o que a gente viu nesses 3 pênaltis dados contra o Sport é aquilo que eu falei há pouco tempo. Eles foram ali sem nenhuma margem para se medir intensidade. A intensidade do toque de Duqueiroz no jogo contra São Paulo, a intensidade da segurada de Chico e esse de Matheus Alexandre, que sequer teve o toque. Tá? Então, é por isso que o foco fica para esse terceiro. Porque os 2 primeiros, o clube se torna refém de uma arbitragem que não está dando margem. E aí a gente tem que pelo menos ser justo de que não houve um lance proporcional para o Sport. Para que a gente possa dizer claramente, teve aqui essa jogada para o Sport e não foi dado pênalti. Não teve uma jogada proporcional.
Então eu acho que a gente não pode transformar. Eu entendo que a sua pergunta ela já é quase que uma condicionante de uma resposta, mas a gente não pode oficializar esse sentimento, sabe? A gente tem que debater e se ater aos fatos. E o que eu posso dizer é que os fatos foram 2 pênaltis marcados sem uma margem ali de se debater intensidade, mas aí você não tem muito, já que foram marcados em campo, o VAR não vai tirar. Tá? Já que foram marcados em campo, o VAR não vai tirar. O último caso, eu acho que talvez fosse caso sim do VAR tirar, tá? Lucas Gabriel, o que aconteceu hoje foi frustrante demais. Não é exagero ou catastrofismo pensar que é algo combinado. Lucas, eu vou sempre ser resistente a essa tese de que as coisas são combinadas, tá? HRS. Em 18 anos que acompanho futebol, hoje foi o primeiro dia que me perguntei se realmente vale a pena torcer e assistir futebol. Hoje doeu na alma. Mensagem aí de HRS. Deixa eu ver se temos mais alguns. Danilo Ribeiro, nossa melhor partida no ano. Fizeram esse assalto. Daqui a pouco a gente vai comentar sobre o futebol propriamente dito, tá? J. Silva está dizendo que é outro lance da mão, dizendo que tem o link ao e-mail da gente. Márcio, responde ele no chat, por favor, tá? Então, Márcio, vamos ver o vídeo de Marcos, tá? Que Cássio pediu pra gente trazer pra tela. Fala, amigos. Passando aqui para comentar o jogo do Palmeiras. Vou falar um negócio para você, velho. Tô numa fase da minha vida. Eu prefiro perder, cara. Empatar o jogo do que ganhar com um pênalti desse, mano. É constrangedor, do fundo do meu coração, mano. É constrangedor. Vocês podem ficar puto comigo aí. Mas quem você é contra o Palmeiras? Eu sou contra porra nenhuma, velho. De boa. Não pode. Os jogadores dentro do campo tem que cavar, fazer o caramba 4. Caramba, mas tem tecnologia, velho. CBF, pessoal, deixa o juiz olhar o VAR, mano. Deixa o cara ver o VAR pra ver que não foi pênalti, mano. Isso aí é um absurdo com a torcida brasileira, cara. Pelo amor de Deus, ó. Resultado... nem sei o que falar, mano. Eu fiquei puto, mano. É constrangedor um pênalti desse, mano. Do fundo do meu coração. Deus o livre. Boa semana, amigos. E é um megazord aí, né? Porque é um vídeo de Marcos postado por Felipe Neto. Como eu falei, é um assunto nacionalizado, né? Esse link foi o link que eu achei, mas ele colocou no Instagram dele, né? Sim, não, que eu falei, nesse caso aqui é um megazord, esse que a gente viu, porque é o vídeo de Marcos postado por Felipe Neto. E é aquela coisa, bicho, o cara tem envergadura suficiente para dizer, ó, ganhou e tal, mas não precisa sustentar, não ganhou, é contra ele, não ganhou, mas ó, teve o pênalti do Mandrake ali, acontece, pô. Agora, até porque, Cássio? É só não fingir, não, pô, mas teve toquezinho ali, pô, a bola desviou, como é que o cara falou? Não desviou, na verdade, a bola não mudou. Não mudou a direção, não mudou o curso da direção. Cássio, e queira ou não, o jogador, o cara, o atleta profissional, o cara fica muito puto, porque ele trabalha a semana todinha para tentar fazer o melhor e ter a justiça de alguma maneira pelo que ele praticou ali, e você saber que você deixou de ter um resultado justo porque alguém decidiu resolver a partida para o outro lado. E se mais para frente acontece o contrário? Vai reclamar como? Se mais para frente acontece o contrário, e aí quem está dizendo, não, que agora acontece a mesma coisa,
Aí, porque esse ponto é um ponto que de repente pode rebaixar o Sport, mas de repente um lance como esse pode tirar o Palmeiras da Libertadores. Sei lá, pô. Sim, assim. sim. É isso. Então o cara sente, pô, como pro atleta profissional, o cara sabe que quer ser prejudicado. Então, às vezes, o cara consegue levar pra frieza da coisa de que torcer, ok, sempre é válido, pô. Vai contabilizar os 3 pontos ali. Mas tu sabe o quanto é ruim. Eu mesmo, assim, quando tem erros absurdos, assim, eu utilizo a mesma palavra que Marcos falou. Eu acho tão constrangedor que eu fico, pô, pelo amor de Deus, velho, não dá pra ganhar com isso não, pô. Não é possível, porque é constrangedor. Até às vezes é uma vitória que você sabe que é capaz de acontecer e um fato constrangedor macula a vitória. Uma vitória que poderia sair pelos caminhos corretos. O superchat de Alan Luna, às 10h03, tá? 22h03. Queiram ou não queiram juízes, o campeonato brasileiro, entre aspas e com interrogação, começou. Sigamos na resistência de sempre. Ainda bem que existe o Sport Clube do Recife. Mensagem aí de Alan, tá? Logo abaixo, João Florencio. Boa notícia, o Sport consegue competir contra os grandes. Má notícia, o Sport não tá competindo somente contra 11 jogadores em campo, tá? Francisco Lauria dá vontade de deixar de acompanhar o futebol. É lamentável. E o pior é saber que vai ficar por isso mesmo, tá? Ainda sobre questões de arbitragem, a gente viu Bruno Souza traz aquela solada na cara de Cariús, dizendo que era para vermelho. Vocês acham que era para vermelho aquele lance? Eu acho que o jogador já estava com o pé recolhido ali. Acaba atingindo o rosto, mas o pé estava recolhido. Mas é o que foi dito na Casa TV. Os caras falam, eu acho que era para amarelo, mas os caras falam assim, ó, dependendo do tempo porque é 8 minutos, começo de jogo, e o cara fala assim, ó, muito lance disso aí já foi vermelho, viu? Eu acho que aquele lance ali, 30 do segundo tempo, 35 do segundo tempo, o jogo de reta final, o jogo já mais, o jogo tiver quente e tal, eu acho que pode ser diferente. Mas eu acho que 20 minutos, cara, ele, acho que amarelo... Me incomodou mais a entrada de Sérgio. Para mim, ali era muito no limite. Eu não sei se aconteceria a expulsão, mas eu acho que é muito... Também, eu acho que é muito no limite. Se tivesse expulsado, eu não... Foi o que eu já disse. Não me ofenderia. Eu não diria que foi injusto, não. Estaria dentro da interpretação do árbitro, porque foi pesado. Eu acho que a intensidade ali foi grande. Marcelo Menezes, grande abraço, Marcelão. Meu filho estava aqui todo feliz porque não lembrava do Sport tendo esses jogos. Eu já disse a ele que, infelizmente, se acostume. Tá? Teve um relato que eu vi saindo da ilha que foi o seguinte: não era muito melhor um chute de fora da área, entrar no ângulo, pronto, 2-1 e todo mundo, né, aceita. Melhor, porque a atuação do Sport continuaria lá, da forma como colocou, e psicologicamente, o Palmeiras ganhou na qualidade, botou os principais jogadores, o cara acertou um chute lá de qualidade, beleza. Mas nesse jeito, do jeito que foi, eu acho que afeta até a moral do time, pô, deixa o time pilhado, tipo, qualquer outra marcação de pênalti agora, os caras não vão aceitar, de repente, tá entendendo? Eu acho que isso pode ter consequências no comportamento do time do Sport. Então eu concordo, eu acho que se era para perder, era melhor que tivesse levado um golaço de Veiga de fora da área, do que desse jeito, porque aí perdeu na qualidade de um cara. Porque o sentimento o sentimento, Cássio, é justamente, uma coisa é tu saber que o Palmeiras é esse Palmeiras, que quando bota Estevão, o cara pode dar um corte lá, fazer um gol. Outra é trabalhei pra caramba, fiz um jogo honesto pra caramba, e aí, no dedinho do árbitro, acabou. É isso. Flávio Marques, tá? Nós vamos ver mais disso. Vamos jogar contra o Vasco, né? Sábado que vem, que já vem de 2 derrotas. Na verdade, o Vasco ganhou o primeiro jogo, tá? O Vasco ganhou o primeiro jogo. São Januário é perigosíssimo. Tem uma vitória e uma derrota. Venceu o Santos de virada na estreia. Anderson Lima. Os árbitros dos times adversários descobriram a melhor maneira de fazer um gol no Sport. Essa situação não pode contaminar os jogadores. Isso é algo importante, visto que precisamos estar 100% concentrados. Foi o que eu acabei de falar. Jogamos bem. Sim. Foi o que eu acabei de falar sobre o comportamento. Pronto. Eu falei sem ler isso. Porque é exatamente isso. Se perde por 2-1, meu irmão. Pelo contrário, é capaz do time sair, meu irmão. A gente jogou bola, no detalhe, perdeu na qualidade e tal. Mas desse jeito,
a sensação de impotência, ela fica, sabe? Ela fica assim, ó, meu irmão, pode jogar o que for. Se acontecer isso aqui, o outro lado vai... É muito ruim. Então, acho que afeta, sim. Jader Lira, tá? Para os que ainda acham que foi pênalti, me ajudem. Após tocar na bola, o jogador precisa colocar o pé no chão. E ele não faz uma segunda ação para derrubar o jogador do Palmeiras. Ele não levanta o pé. É isso. Ele finca o pé no chão, pô. Porque ele precisa ter equilíbrio, pô. É o meu ponto central desde o início. A ação dele é toca da bola e o pé vai normal no chão. E aí vem o jogador do Palmeiras e toca, pô. Exatamente. Eu ainda acho que é o contato, mas é o contato do jogador do Palmeiras no pé, pô. Silvio Lira, né, diz que já liberou a imagem do VAR com os áudios, né? Tem um pessoal postando já, Edinho, Thiago Domingues, e já postamos aqui, tá, Silvio? Já passamos aqui, já mostramos, já divulgamos o áudio, já vimos as imagens, tá? E dessa forma a gente fecha, ainda não 100%, o tema relacionado ao erro de arbitragem, porque teve até um superchat que chegou a passar por aqui falando sobre a entrevista de Guilherme Falcão, tá? Que Caramelo do Frevo fala assim: Guilherme Falcão elogiou Edinaldo, Jesus. Não sei se Cássio e Cauê viram ou ouviram a entrevista de Guilherme Falcão. Não. Não viram, né, no pós-jogo. Eu ia perguntar a vocês se vocês acharam que o posicionamento do Sport foi no tom certo. Tá? Márcio, traz para a tela no NE45, por favor, a matéria com a entrevista de Guilherme Falcão, que na verdade não foi entrevista, foi um depoimento de Guilherme Falcão, e a gente analisa, tá? Eu escutei no rádio essa fala de Guilherme Falcão, e acho que o ponto-chave foi bem abordado. Eu acho que Guilherme consegue externar a indignação, tá? E mais do que isso, acho que ele consegue trazer de alguma forma pontos importantes. Traz, por favor, Márcio, para poder ler. Traz a matéria do começo e a gente vai lendo todas as aspas dele, tá? A primeira aspas que a gente tem ali no terceiro parágrafo. Desce, por favor, Márcio, no terceiro parágrafo. O que aconteceu hoje aqui na Ilha do Retiro é algo que deixa o futebol. A gente precisa investigar de uma forma muito ampla. Não podemos nos restringir. Eu não consigo entender como uma partida em que há árbitro de vídeo, a gente não tenha sequer a revisão do lance, que foi muito claro. Eu não vou aqui debater com vocês se foi pênalti ou não. Aí nessa hora ele dá um murro na mesa e aumenta o tom e diz: não foi pênalti. O que aconteceu na Ilha do Retiro é uma vergonha para a arbitragem brasileira. Continuando. Eu não vou estar aqui vitimizando, que é o CEP não, porque a gente sabe que tem outros times que estão aqui também, que estão sofrendo a mesma coisa que o Sport está sofrendo hoje. Se a gente quer ser uma liga de ponta, a gente precisa cuidar da arbitragem. Os árbitros do Brasil, não adianta mandar para reciclagem. Não adianta. A arbitragem brasileira não está no nível do campeonato. O produto superou. Não tem aqui nessa aspas, ele sugere trazer árbitros estrangeiros. Tá? Eu acho que o Sport pode tocar um pouco adiante. Sim. Acho que até aí essa tá causa, bem okay, tá? Fred. Eu também gosto. Eu não lembro disso em Campeonato Brasileiro, não, viu? Assim, mas eu acho que pode. É uma fala, mas isoladamente. É uma fala, mas que se levante a pauta e que se reflexão, ecoe. Fred. Na verdade, tem que ser a reflexão sobre tudo. E não estou dizendo que vai chegar árbitro estrangeiro, mas Isso. incomoda ter um cara dizendo: ó, o Sport vai solicitar árbitro estrangeiro. Beleza, negado. Mas solicitou. Tá? Segue mais uma aspas dele. O Sport está profundamente indignado e o clube não irá medir suas ações porque parado a gente não vai ficar. Esses pontos que o Sport perdeu não vão voltar. Mas a gente não vai medir nem economizar nossas ações visando a melhoria na arbitragem do Brasil. Deixo aqui minha indignação e registro de revolta. Nós vamos tomar todas as previdências que o clube puder. Nessas aspas, não tem uma outra parte que é o que eu ia dizer, que é a única parte que me incomodou. Que antes de Guilherme ser mais incisivo, ele faz um elogio ao trabalho de Edinaldo. Aí não precisa.
né? Você só precisaria falar, ele Fred, passa uma se mão fosse ali perguntado sobre isso. Exatamente. Se você não é perguntado, você não precisa ser político. Que era o que eu ia falar antes de tu colocar a questão. Disse, o que eu ia dizer é, eu não escutei. Agora, se ele foi alçado a falar de Edinaldo, você tem que ser político. Porque não adianta também você dar um murro sozinho. E todo mundo continuar alisando. Não adianta muita gente aí, tem várias pessoas no chat, o Sport votou a favor de Edinaldo. Tu vai votar sozinho contra, é? É loucura, é? Outro que nem Pedro Coca que fala aí, meu amigo, me desculpa, mas tu achar lindo se fosse dizer que se fosse o Mero Lacerda, desceria e daria um murro no árbitro. Pô, meu amigo, não é macheza não, meu amigo. Desculpa, a gente tá brigando aqui para ver quem é mais macho do que o outro, não. A gente tá brigando aqui para que não seja briga de murro. A gente tá brigando aqui para ser briga de diálogo, de argumento, para mostrar como foi colocado. E várias vezes a gente já criticou o Guilherme Falcão aqui, mas nessa parte que está na matéria aí, foi tocar na ferida. Tocar na ferida que a arbitragem brasileira é um lixo. É problemática, que não consegue nem minimizar os seus erros com o VAR. Agora, essa parte que realmente Fred colocou que não entrou na reportagem de estar elogiando Edinaldo, não precisava se você não for alçado a falar. Também você não acho. precisa ser político, bajular, se não foi colocado para repercutir aquilo ali. Eu acho que é por aí, Cauê. Eu acho que o tom foi correto, tá? O tom foi correto. Ele até tem um outro trecho, né? Que ele até deixa claro que a indignação dele é muito maior com o VAR do que com a marcação de campo. Ainda que a marcação de campo tenha levado ao VAR só fazer a confirmação. Sim. Mas Claro, mas o VAR é pior. o cara do campo se enganar num golpe de vista, ok, mas a do VAR, O VAR, obviamente, exato. E é tocar muito na pior. história do O que ele produto. quiser, mas aí o VAR fala só, meu irmão, tá viajando, isso aí é pênalti, pô, vem ver aqui e tal, então vem dar uma Exatamente. olhada e tal. E tudo. E eu acho que a questão de tocar na questão, no ponto do produto, eu acho que é você ir justamente na reflexão necessária. Veja, a gente está crescendo. Querendo elevar o produto, mostrar que o nosso produto é melhor. E a gente vai continuar tendo um produto que a gente se acha como a quinta, quarta melhor liga e tendo uma arbitragem que faz parte desse produto, que é uma arbitragem lixo de 10ª liga, se não for pior. Então essa reflexão tem que ser feita mesmo. E tocar num ponto, porque talvez nessa reflexão todo mundo vá. Porque por mais que a gente ache que a história do CEP pesa, alguns que mais ou menos, se continuar tocando nessa questão, a turma vai olhar assim, meu amigo, CEP, esquece. Porque quem se beneficia no produto no final vai continuar se achando que tá resolvido aqui. Então tem que pensar, o produto lá fora, o produto em geral, vai ser minado por conta de uma falta de investimento na arbitragem? Vai ser. Então a gente tem que levantar essa questão, a gente tem que bater nisso.